Desde a pré-história, a arte sempre foi para o homem uma forma de se expressar e se posicionar perante o mundo e a sociedade em que vive. A arte, como objeto de expressão do artista, é capaz de transpor seus sentimentos, suas opiniões, suas crenças e influenciar gerações inteiras. Não é de se admirar que, na história da humanidade, a produção artística tenha sempre sido rica em tempos de crise. Como a arte pode se relacionar com as crises que estamos vivendo hoje em dia? Frente aos problemas sociais, econômicos, humanitários e ecológicos, seria a arte uma das principais formas de alertar, comunicar e conscientizar a humanidade? Estas e outras perguntas serão debatidas com o nosso convidado de hoje, o cartunista e professor Fernando Carvalho. Oi, pessoal! Oi, Começando agora o gente. primeiro episódio do nosso iCast, o podcast criado pela Turma de Produção Multimídia. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre o papel da arte no desenvolvimento sustentável. E para explicar melhor sobre o assunto, a gente tem a honra de receber o professor e cartunista Fernando Carvalho. Valeu, Então, Carval, por professor, estar seja muito aqui. bem-vindo. A gente agradece mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa. E a gente pede para que você faça uma introdução sobre si, fale sobre sua trajetória, aquela introdução sobre o seu trabalho. Tá bom. Então, Nayara, Vinícius, eu agradeço o convite, agradeço a indicação da professora Simone, né, queridíssima professora Simone. E, assim, bom, eu vou tentar ser breve aqui. Ai, que pena que eu não estou com o meu aqui, que aí eu lia para você, já resolvia tudo aqui. Mas o que acontece? Eu estou com 58 anos, né, já estou velhinho, né? Eu sou de São Paulo, nasci em Ipiranga, tenho 2 filhos, tenho formação em artes plásticas pela FAP, pós-graduação em desenho animado pelo SENAC. Inclusive, um curso de pós-graduação que eu fui um dos criadores, dos que organizou o curso. Minha trajetória, deixa eu falar. Bom, eu vou contar um pouquinho assim. Eu comecei a gostar de desenho muito novo, né? Assim, porque eu tive a sorte de ler o Pasquim, que era um jornal ligado a comentários políticos, né? Final da década de 60, 69, 70. Meu pai levava toda semana o Pasquim para casa. Então, eu tive o privilégio de começar a gostar de desenho vendo o Ziraldo em Fio, o Jaguar, o Milor, né? Todos no auge, né? Na ponta dos cascos, de 69, 70, 71. Vocês verem quanto tempo faz. Sim. E eu comecei a me encantar por desenho de humor ali, né? Nessa época. E o que aconteceu? Eu fui tocar a vida, sempre fui um estudante vagabundo, sem vergonha, que só gostava de desenhar, ficava, sabe, aquele assim, eu desenhava, gostava, não sei o quê, assim, escrevia bem. A verdade, eu também lia muito, adorava ler. Eu tinha assim, eu sempre me estrepava em inglês, matemática e português. Português não, porque o professor de português sempre me passava de ano no conselho de classe, porque eu era o que melhor escrevia na escola. Mas acontece assim, eu aprendi. Meu pai é uma pessoa muito culta, é engenheiro, cara muito preparado, minha mãe professora. Então, eu aprendi a importância da leitura, da informação jornalística, né, da interação, né, assim, eu já desde muito cedo eu sabia o que estava acontecendo, até porque meu pai foi atuante politicamente, foi líder estudantil, Nossa, que foi depois bacana. se envolveu muito com política, né, ele teve na criação de algumas questões assim, ele teve na criação do PSDB, foi do PMDB, não sei o quê, sim, é um cara que trabalhou muito com política, né? Nunca se elegeu, mas assim, então, Uau. por outro lado, é um cara também, ele e meu tio que é médico, ambos da USP, ele escondeu, né? Ajudou os exilados, ajudou a família dos que estavam desaparecidos, né? Ele só não pegou em armas, né? Porque não deu. Eu acho assim, ele optou. Na verdade, é uma outra história. Bom, vai dar assim, eu tenho esse arcabouço familiar, né? Que é Uhum. muito culto.
meus irmãos, meus pais, minha mãe já morreu, mas a gente sempre conversou muito. Isso é muito importante, né? A gente sempre teve muita informação em casa. Teatro, livro, cinema, sabe assim, nada em excesso, mas assim, a gente sabia das coisas, né? Assim, a gente viajou um pouco também, então eu tive isso. Aí eu fui fazer colegial, fui fazer faculdade, não sei o quê, e a primeira opção que eu tive foi fazer faculdade de administração, porque eu queria ficar rico. Ah, aquele Aí, pensamento, Primeira né? opção. eu já tinha estudado na Pan-Americana, eu sempre desenhei, sempre, né? Mas chega uma hora e foi pronto, assim, não dá, tem que, né? Precisa parar, fazer alguma coisa séria. E eu entrei no Mackenzie e fiz, estava ali no primeiro ano, não sei o quê. E o que acontece? Já tinha estudado na Pan-Americana, você já desenhava, gostava. Mas o que acontece? O Ziraldo tinha uma escola aqui em São Paulo, ele e o Zé, o irmão dele. Isso década de 80 também. E o que acontece? Eu fui estudar lá. E aí eu fiquei louco, né? Conheci o Ziraldo, conheci o Zélio, conheci um monte de artista que depois foi parar em jornal, né? E eu falei, bicho, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero ser artista. Na verdade, eu não queria nem ser cartunista, eu queria ser artista, cara. Eles tinham uma biblioteca, isso é muito fantástico, que eles, assim, eles tinham livros, assim, o Zélio viajou muito, então tinha livro do mundo inteiro. E ele tinha um livrinho sobre o Matisse, e eu li, e aquilo mudou. Sabe, é interessante. Esse livrinho, um dia eu preciso ver se está na casa do Zero que eu vou roubar. E aí, o que acontece? Depois que eu terminei de ler aquele livro, meu desenho começou a ficar muito interessante, sabe? Eu comecei a descobrir outras coisas. O Ziraldo era um baita de um professor também, sabe? Os Uhum. dois. Eles tinham uma Sim. escola muito legal. E aí, eu, assim, depois que eu terminei, eu li o livro, um dia fui lá no Mackenzie e saí da escola. Tranquei a matrícula, e saí. Tive que pegar um cursinho e depois fui prestar artes plásticas, porque eu queria ser artista, mas eu queria ser artista de ateliê, né? Curioso Hum, isso. Ainda quero, é um sonho que ainda vou conseguir. com Bom, certeza. aí fiz FAP, me formei lá, né? E o que aconteceu? Eu muito cedo, eu antes de terminar a FAP, eu já estava dando aula no próprio Senac. Eu dou aula no Senac desde 88. É muito tempo. Eu estava moleque, eu já estava dando aula nos cursos livres. E em 1990, eu entrei na Folha. Eu botei um portfólio debaixo do braço, que eu estava com um portfólio legal. Um dos professores, meu, seu trabalho está bacana, por que você não corre as redações por aí? E é Uhum. interessante que o primeiro lugar que eu bati foi justamente a Folha, que me acolheu. No mesmo dia que eu bati na porta. Assim, uma história bem interessante. E eu estou lá desde então. Né? E aí eu venho fazendo, né, os editoriais, assim, fiz muita coisa importante lá. Eu sempre tive na parte do filé mignon lá do jornal, né? Porque eu tenho como eu assim, eu não sou um cartunista raiz, eu tinha uma formação em artes plásticas, eu tinha um tipo de trabalho um pouco mais sofisticado, um pouco mais é menos engraçado do que o de um cartunista. Então ele era mais adequado para as ilustrações dos cadernos de política, né? Então, Uhum. eu Sim. nesses 30 anos eu ilustrei artigos para todos os presidentes da República, para todos os ministros, para todos os governadores, para gente de fora, para o primeiro-ministro britânico, não sei o quê. E sempre sob a aprovação do Otávio Frias, do Dono Jornal. Assim, 20, ainda hoje estou na Folha, ainda faço a página 3. Não é mais todo dia, como eu fiz uma época, mas eu mantenho lá o meu posto. Bom, aí eu fiz muita coisa para Editora Abril, fiz coisas para MTV, fiz coisas para a Editora Globo, fiz muita coisa para as editoras de didáticos, Saraiva Moderna, Santilhana. Santilhana e Moderna são a mesma coisa. Editora do Brasil, né? Assim, trabalhei muito, 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 muito. E, assim, sempre dando aula, cursos técnicos, né? E depois de um tempo eu comecei a dar aula no multimídia. A minha primeira faculdade que eu dei aula não foi aí no multimídia, onde vocês estão. E também dei aula acho que uns 15 anos. Aí dei aula aí, dei aula na PUC, dei aula em Bimorumbi, no Instituto Europeu de Design, né? Fiz curadoria de algumas exposições,
Organizei um livro de cartunistas, fui jurado em vários salões internacionais. Uau. A gente, assim, bom, é um pouco por aí, né? Assim, de lá para cá, né? Eu fui desenvolvendo um trabalho pessoal também, né? Então, eu tenho um estúdio com 2 sócios já há 20 anos que a gente trabalha com o que vocês fazem. A gente faz design de site, comunicação visual, logotipo. E o que mais? E continuo assim. Então, minha vida, assim, eu sempre estudei, mas eu não sou um acadêmico, sabe assim. Eu fui fazer a pós-graduação em desenho animado porque me obrigaram, né? Porque Sério? um dia, ó, bicho, você tira esse negócio, vai ter que parar de dar aula, né? E eu fui numa má vontade que eu falo pra vocês. Não era nem porque eu não gostasse, mas é que eu não tinha mais gás, né? Já estava Ah, velho para dar. imagino. Mas deu certo, foi uma delícia, inclusive, porque foi o curso que eu mesmo criei, né? Bom, o que acontece? Aí é um pouco disso, né? Assim, jornal o tempo todo, estúdio o tempo todo e aula o tempo todo. Né? A aula agora eu dou um módulo só em pós-graduação no desenho animado lá do Senac e não dei, parei com a graduação, porque estava muito cansado. Então, ainda hoje, eu tenho como colaborações fixas a Folha de São Paulo, o jornal Valor Econômico, a revista Piauí e faço vários veículos independentes, né? Jornalistas Livres, Nocaute, 247, Tutameia, né? Todo pessoal de esquerda aí. E tem um trabalho como assim, meu trabalho, ele tem um certo reconhecimento como um trabalho, como militância, né? Uhum. Eu sei o Uhum. lado que eu estou e eu sempre me coloquei politicamente em tudo que eu fiz, né? E é Sim. interessante, porque, diferentemente de artes plásticas, né, eu trabalho com comunicação, com arte aplicada. Né? Então, e, com arte política. Querendo ou não, eu virei um chargista. Né? Assim, viu? Curioso, Sim. eu acabei atingindo alguns objetivos que eu tinha quando moleque, quando eu li o Pasquim, né? E eu consegui. Né? Fui parar no maior jornal do país, né? Estou lá até hoje, né? E estou ainda, estou em várias mídias importantes, me deixa bem contente. É um pouco por Sim. aí. Tanto que Legal. durante nossas pesquisas sobre o trabalho realizado por você, vimos que você realmente tem uma presença política muito grande nas redes sociais, nos trabalhos realizados. Ah, E é é. bem, Eu, eu sou assim, a gente está num período muito complicado, né? Então a gente é muito Uhum. acionado, né? Eu estou assim, o país está muito triste, né? Infelizmente. uhum. Sim. Mas é um pouco por aí. Mas digam. Legal, deu para perceber que a sua infância também determinou, né, como você seguiria esse daí do Com seu certeza. posicionamento, né? A gente percebeu bastante que você se posiciona, você traz política para os seus trabalhos. É legal saber que isso vem desde a infância, né? Foi algo que já cresceu com você, Uhum. né? Legal também perceber essa sua tendência a sempre buscar arte nas diferentes etapas da sua vida, sempre falando que sempre Ah, teve essa eu não tendência a ser saberia fazer, artista. eu não saberia ser outra coisa, viu, Vinícius? Assim, e eu vou te falar, assim, meu sonho, assim, eu sou um bom artista gráfico, né? Assim, não sou um Aham. Sim. puta cartunista, não sei o quê, assim, mas eu me tornei um bom artista gráfico. Mas o meu sonho era ter um ateliê, sabe? Pintar Uhum. com Sim. tela. Olha só, né? Morar lá naquelas, no norte da Itália, aquelas paisagens, eu tomando vinho pintando, sabe? Assim, Ah, sonho um de dia, É muitos, quem sabe, né? eu fantasia. com aquarela, sabe? Assim, mas a vida vai Sim. levando a gente, né? Mas essa sua vontade de ter ateliê foi alguma coisa que você viu, sentiu vontade? Foi só crescendo com você? Você teve alguma referência disso? O que? Desculpa, Nayara, você pode repetir? Essa vontade de ter um ateliê, seguir para as artes plásticas, você teve alguma referência ou foi só uma Não, vontade que querida, foi surgindo? não, você sabe o que acontece? Eu amo desenhar. Apesar de não Aham. ser um desenhista compulsivo, não ser um maior, assim, eu sofro para desenhar. Sabe, assim, tem gente que tem Uhum. tanta facilidade e não é o meu caso. Mas
a gente é que eu estudo como assim, eu apesar de trabalhar só com computador há 30 anos, né? Essa é até uma história que é bem interessante porque a minha geração foi a que inventou a linguagem gráfica digital na imprensa, tá? Isso eu posso Sim. falar, foi mesmo. Mas eu sempre estudei muito desenho para poder dar aula. Então, eu estou sempre, sabe, eu estou sempre com um bloco, estou sempre anotando as coisas, estou sempre com uma caneta, um lápis na mão, sabe? Sempre que eu Uhum. viajo, o que eu mais gosto de fazer é ficar num lugar qualquer, sossegar na beira da piscina, numa praia, desenhando. Ah, que Porque bacana. eu amo desenhar, amo, amo, amo quem desenha bem, assim, para mim é a minha paixão, sinceramente. Isso é muito legal. Bastante mesmo. E como a arte, mais especificamente o seu trabalho, eles se relacionam com essas crises ambientais que a gente está vivendo hoje, essa relação como que você traz na sua arte. Olha, então, é um dos temas, eu não sou, assim, Uhum, eu sou eminentemente um cartunista, né, um chargista político, né? sim. E eu trabalho em veículo, então, assim, 90% das coisas que eu faço tem a ver com política, né? E um dos temas é ecologia, né? Então, por exemplo, a gente está agora no meio da COP, não é isso? Sim, sim. E aí eu, sim, eu fui demandada para fazer coisas para Piauí, para a própria Folha, né? Mas que, assim, entraria como um dos temas, né, a serem resolvidos, né, uma das pautas a serem desenvolvidas pelo meu trabalho. Tá? Uhum, Então, eu levo muito a sério a questão, porque assim, a gente está vivendo um momento bem preocupante, né, porque sim. o Uhum, clima está mudando, a gente está vendo, isso está tudo muito esquisito, né? E eu tenho sim. 2 filhos jovenzinhos, Uhum. então me preocupa saber que espécie assim e que, né, que vai sobrar do planeta, né? Então, assim, então todas essas questões ambientais, todas essas questões de energia, né, de petróleo, essas coisas, Sim, essas mudanças todas, né, assim, a gente não tem como não se preocupar, Com né? certeza. são discussões que estão ficando cada vez mais recorrentes também, né? Tem visto Sim, as notícias atuais. essas coisas estão saindo do controle, né? Com Agora, certeza. eu tenho para mim que existe muita, assim, todos os temas, eles são permeados por geopolítica, né? Então, esse tema de crise ambiental, aquecimento, é, desmatamento, né? Uhum, A gente sempre tem que ficar com o pé atrás. É preocupante, mas assim, não vamos pensar que o tio Sam está querendo tomar conta, sabe, está querendo preservar a floresta amazônica, porque não está. Nem ele, infelizmente, né? nem o John Bull lá da Inglaterra, nem os franceses, né, sabe? Os europeus, assim, eles devastaram, né, o continente deles. Sim, Né? Então, o que acontece? A gente tem que ficar muito atento, né? Assim, não que a gente precisa atear fogo na nossa mata, mas e não assim, não entendam que eu sou a favor disso, mas não é um cara de fora que vai me dizer sabe, que eu tenho certeza que o interesse dele é levar embora, que vai me dizer o que fazer. Eu acho bem complicado, né? Assim, a gente está vendo um momento de uma política é, na área de preservação ambiental, que é a chacina, né? Está acabando com tudo. Mas é uma coisa muito à parte, né? Assim, esse governo que está aí é terrível, né? sim. Mas a gente tem que desconfiar demais do lado de lá também, né? Assim, eles não querem também o nosso bem, não. Essa questão, assim, a gente tem que tomar cuidado com a internacionalização da Amazônia, já levaram pré-sal, né? Então, assim, tudo sim, tem muito interesse, tá? Não tem nenhum bonzinho aí, né? A não ser a infelizmente. gente. É. Olha, nem a gente mesmo, viu? É difícil mesmo esse negócio, porque
tudo tem um interesse, né? Nunca é aquele ditado, né? Nada é de graça, nem injeção na testa. Então a gente sempre tem que ficar preocupado com tudo, se engajar, entender o que está acontecendo para o pior não acontecer, né? Já está acontecendo, a Exato. Terra já está reagindo como há bastante tempo. Eu acho bacana que agora, não só agora, mas a gente está trazendo mais atenção, debatendo mais, ficando mais atento, porque realmente é onde a gente vive, então a gente tem que cuidar, porque senão, né, como que a gente vai conseguir conviver, né? Então, muito interessante o que você Com traz. certeza. Mas assim, mas tem que ter um olhar muito, muito, assim, não, eu acho assim, tem que olhar com muita atenção, né? Se não tem, não, olha, não tem almoço grátis nessa história, Uhum, sabe? De nenhum sim. lado, viu? Assim, então, é muita, a gente, os caras, a gente vive uma guerra de informação tão grande, assim, que não pode dizer direito o que está acontecendo, sabe? O que a gente sabe em termos de ecologia, não sei o que, assim, o Brasil, a gente está vivendo uma guerra entre a China e os Estados Unidos, né? Uhum, sim. Uma guerra não declarada, não bélica, mas o que acontece? O Brasil ele está no meio, porque ele está entre o Pacífico e o Atlântico. Uhum. Então, aqui tudo é mais complicado. Né? Aí descobriram petróleo. Né? Vocês podem ver, todos os países que têm petróleo, todos os países que têm petróleo tiveram problema. Uhum, Todos. Né? Porque as potências vêm e devastam. Né? E agora você tem, então, você tem os Estados Unidos com poder bélico, você tem a China com dinheiro, né? E tem o Brasil, que tem tudo aqui. Né? E, assim, a gente está vendo uma disputa geopolítica aqui. Então, eu sempre fico assim, todas as informações que a gente tem de clima, sabe, devastação, essas coisas, a gente vê, caramba, né? A quem interessa isso, né? uhum, Não sei se vocês estão entendendo, assim, porque sim, não é sim. essa, tá, puta, assim, estamos tocando fogo e deixa que o Greenpeace venha aqui, que ele vai tomar conta. Não vai, não vai, sabe? Um pouco por aí. Aí eu estou sendo bem político. Aham, sim, Sim. deu para entender. E voltando a falar um pouquinho do seu trabalho, a gente queria entender um pouquinho mais como funciona o seu processo criativo para criar suas obras, seus trabalhos, como você se prepara, existe algum ritual como artistas realmente possuem? Não, não, não. Vinícius, assim, como eu te falei, eu não sou artista plástico, né? O artista plástico ele atende uma demanda interna. E eu sou artista gráfico, eu sou um. Ai, eu acabei de usar esse termo. Eu sou um artista. Eu trabalho sob demanda, né? Assim, eu não, assim, a minha inspiração, Uhum, eu tenho horário, eu tenho pauta, eu tenho o veículo, né? Assim, então eu tenho assim, é tudo muito determinado. Eu tenho sim. horários fixos para fechar as coisas, né? Então, e não é uma questão de inspiração, mas de informação e de Uhum, preparo, né? Eu tenho que saber mais ou menos o que assim, tem que estar sabendo o que está acontecendo, as imagens mais ou menos que eu vou poder usar, o que eu tenho pronto também, né? Assim, todo jornalista tem que ter uma gaveta boa, né? Assim, então, não é uma sim. questão de inspiração e de ritual, é uma Uhum, questão de método, né? Senão que não existe inspiração. Mas no caso assim, da arte aplicada, a gente trabalha em função, né, de um público, de uma mídia, né, de um intermediário entre nós e o público. Então, a gente, assim, não é inspiração, não é o que a gente quer, é o que a gente aham, precisa fazer, o que é o certo, o que é o errado. Então, tem horário, tem pauta, tem o veículo. Eu costumo dizer o seguinte, que o artista gráfico ele tem duas musas inspiradoras, que é o preço e o prazo. Aham. A gente trabalha em função de quanto vai ganhar e de para quando que é, entendeu? E é isso mesmo. Né? Então, E, assim, aham, é, e é um ritmo alucinante, sabe? Assim, ainda mais, puta, bicho, esses 2 anos, cara, assim, eu tô, assim, tô esgotado a propósito. imagino. É uma em cima da outra, assim, não para de chegar coisa, assim, eu tô uhum, bem, tô abrindo o bico já. E tem que entregar, sabe? O editor não quer saber, não. Eu falo, sim, Uhum. a folha fecha às 7, tem que entregar às 7 os desenhos. A Piauí tem que entregar um desenho por dia ali à tarde, entendeu? E a editora não quer nem saber, entrega, porque senão não publica.
né? Então, sim. o que acontece? Quando era, hoje em dia, assim, o jornal impresso já não sai mais. É, daqui mais uns poucos anos, aí já não vai ter mais jornal impresso. Mas era interessante, eu achava fascinante quando entrei lá, né, há 30 anos atrás. Eu trabalhei 20 anos na redação, Uhum. porque é uma indústria e você está ali para cumprir o seu papel e para cumprir, assim, para trabalhar em equipe e para cumprir prazo, né? Então, pô, se eu atraso a ilustração aqui, eu tenho a pauta, eu atraso, o diagramador atrasa, o fotolito, a impressão e depois a distribuição. Então, quer dizer, se eu der uma marcada aqui, o avião que vai levar o jornal, que levava o jornal lá para o Nordeste ou para a Amazônia, saía com atraso. E não pode acontecer, entendeu? Então, não Uhum. tem inspiração, né? Você tem que estar preparado e Uhum. você tem que ter sangue frio, né? Assim, e a ilustração de jornal, ela tem característica muito assim, você não pode perder muito tempo, não pode ser assim, não precisa ser uma obra de arte, mas você não pode errar, né? Mas você tem que estar assim, o editor ele vai querer um cara que seja ponta firme, que seja que trabalhe em equipe, que seja pontual, sobre tudo isso. Sim, então acaba sendo algo bem mais objetivo, né? Ué, o que é bom, sabe? O que é bom, Sim. é bom. Você É, não... até queria perguntar, você falando disso, que não como eu posso dizer, não é tão assim, não tem uma forma, não tem uma inspiração, é algo mais focado. Você acha que você sofre menos bloqueios criativos por já saber que você tem isso para entregar, você tem essas informações, você Claro, acredita? claro, claro. Muito melhor, bicho. Vocês são estudantes, vocês são alunos, eu conheço vocês, porque eu também já fui professor. Uhum. Fala a verdade, se é professor para vai ter um trabalho, mas é para entregar daqui a 2 meses. Quando é que vocês vão fazer o trabalho? Daqui a 2 meses. Só no dia anterior. Então, cara, quanto menos tempo, melhor, viu, cara? Para todo mundo. Sim, mas também com você falando, você deve ter sentido muito esgotamento por estar mais envolvido nessa questão política. Você tem conseguido lidar com isso? Você percebeu prejudicou alguma coisa nas suas artes? Como você tem lidado com isso? Olha, eu tenho assim, um pouquinho, assim, não muito. Assim, como o meu trabalho é mais cifrado, é uma coisa mais sofisticada, entre aspas, Uhum, assim, não é um trabalho pop, eu, Uhum. eu tenho poucos haters, né? Mas uhum, às vezes acontece dos caras me xingarem pra caramba, sabe? Me Caramba. sim. ameaçarem, né? Nas redes sociais. Assim, é muito raro, né? Eu nunca tomei um processo, por exemplo, esses anos Hum. todos, porque é uma coisa comum. Mas o que você perguntou mesmo, ela? Desculpa, acho que já até. Como, tudo bem. Como que você tem lidado Ah, com sim, os... sim, sim, sim. Então, Uhum, bom, eu gosto, me fascina. Inclusive, eu vou para a rua também, sabe? Eu tive na época da Dilma lá, eu apanhei da polícia lá na porta da PUC, sabe? caramba, Ixi, cara, eu sério? sou assim, mas eu tô assim, eu acho que esses 2 anos, tudo isso que aconteceu, assim, esse negócio da pandemia, a maneira como foi gerida, a quantidade de Uhum, pessoas que morreram, né? Assim, todo sim. mundo tive, sabe? Eu tô bem cansado, sabe? Uhum, Assim, tô precisando parar um pouco, porque às vezes me dá vontade. Outro dia eu postei um negócio, porque tudo que eu faço tem que ter um porquê, tem que ter um aham, discurso, né? E é legal. Todos os meus desenhos têm um discurso. Ilustração, ela não é um penduricalho, ela é uma síntese da matéria, tá? Assim como a charge é uma síntese do que está acontecendo, é a opinião. Então eu opino o tempo todo. E é por isso que as pessoas me chamam, né? Qual que é a sua opinião desenhando? Mas às vezes eu queria não ter, sabe? Uma vez eu fiz um desenho um tempo atrás, que era um copo de café com um cigarro enrolado, como se fosse uma boia boiando. Isso aí eu não fumo, tá? Mas aham. assim, eu fui fazer e ficou legal, eu achei bacana. Foi que, assim, aí eu postei na rede social, eu falei, porra, mas o que isso quer dizer? Cara, eu não sei, não quer dizer nada, absolutamente nada. Isso é só um desenho, cara.
E às vezes me dá um pouco de vontade de ter essa liberdade de, sabe, por exemplo, fazer uma arte abstrata, né? Alguma Uhum. coisa que seja arte, sabe, concretiviza alguma coisa que não. O discurso, assim, é aquele aspecto formal, né? É uma Sim. coisa que, assim, ele é aquilo, né? Ele não está representando outras coisas, ele é aquilo. Eu estou assim, na verdade, Nayara, eu estou um pouco cansado em Uhum. respondendo a sua pergunta. É, Sim, estamos todos cansados, né? Infelizmente não está sendo fácil esses anos, mas a gente especialmente esses espera. anos. É, a gente espera que melhore, né? Pelo menos, né? Mas aqui, sendo um artista, né, que você contou, que você viu as redes, as mídias sendo revolucionadas, sendo criadas, tendo toda essa importância, essa relevância que está tendo nos dias de hoje, como essa nova forma de comunicação das redes sociais, elas impactam no seu trabalho? Sim. Sim, a gente teve que renovar o seu trabalho. Sua Eu acho assim, percepção. bom, eu acho um barato. Na verdade, assim, eu, cara, você tem hoje, bicho, você pode, assim, vocês saem da faculdade, de repente vocês criam um canal, cara, que, sabe, da noite pro dia Uhum. bomba. E aí Sim. vocês vivem disso, vocês não são mais um empregador. Eu acho assim, as redes, elas têm dono, claro que tem, né? Uhum. Não pode esquecer disso, né? Tudo tem, tudo é americano, né? Mas eles deixam a gente brincar um pouquinho ali. Interessante que de vez em quando você bota ali né, um pinto, um peitinho, não sei o que, eles, desculpa, pode falar para mas muito bem, falei. Aí À eles tiram o vontade. site do ar, né? Não pode falar. Mas o que acontece? De qualquer maneira, é uma democratização, cara, da comunicação, bem ou mal, sim, sabe? E o que é legal, ela remunera também. Então, eu acho que ela cria possibilidades profissionais muito interessantes e eh, ela cria necessidades técnicas também muito interessantes, né? Porque assim, isso isso é claro, vocês devem saber que a técnica ela leva, né? Assim, desenvolvimento técnico ele leva consigo o desenvolvimento estético, né? Ético. Uhum. Se você parar para pensar nas ilustrações de jornal, né? Você tinha as ilustrações feitas, sabe, as impressões Sim. em chiro, depois metal, depois lito, depois linóleo, aí fotomecânica, aí né, veio para o computador. O que acontece? Cada tipo de desenho, não é cada tipo de desenho, perdão. Quando você tem um desenvolvimento tecnológico, todo jeito de fazer a arte, todo jeito de você produzir a imagem, ele muda. Isso é muito legal. Assim, essas redes sociais, elas são muito rápidas, né? Isso é Uhum. bacana. E são totalmente digitais, né? E você fala com qualquer pessoa do mundo, né? Claro, Sim. tem muito Sim. filtro, mas não custa tentar. E eu acho bem legal, eu gosto. Gosto, uso bastante. É uma curiosidade que eu fiquei agora, você vem trabalhando bastante tempo com jornais, desenhando. Você teve essa transição? Você desenhava muito no papel antes? Hoje em dia você continua desenhando no papel? Foi mais para o digital? Como que está Não, sendo essa parte? eu estudo muito. Eu tenho Uhum. centenas de blocos, assim, eu desenho. Eu tenho que estudar desenho, né? Sim. Mas, assim, eu não publico pouquíssima coisa feita à mão há já quase 30 anos. Eu sei, é muito interessante a minha geração, viu? Não sei se vocês assistiram Uhum. aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim. Sim. Clássico, né? E- Então, você se lembra aquela primeira sequência que são dos homens da Sim. caverna? Aí acontece tudo aquilo, aparece, né? E aí, cara, não tem aquela cena que aparece ali o monolito, aí um daqueles hominidos ele encosta a mão no monolito e ele se Sim. transforma no Adolf Hitler ali do pedaço, né, cara? Ele vira assim, ele descobre como fazer uma arma, né, cara?
Mas você sabe assim, eu sempre que eu lembro assim, a primeira vez que botaram o Macintosh lá na redação da Folha, cara, isso no início da década de 90, ele ficou fechado, coberto meses. Ninguém sabia o que fazer com aquele negócio, né? Até que um cara, que era o Tony, que depois foi escrever a Macmania, virou uma referência do Brasil de Macintosh, não sei o que, ele pegou, tirou e ligou. E aí, pá, aí virou a revelação. E aí o que acontece? Todo mundo trabalha em prancheta, cara. Prancheta, Pestap, desenho, nanquim, letra 7, que mais? Curva francesa. Nossa, cara. Aí subiu tudo, né? Subiu tudo. Né? A minha É, geração saiu da prancheta pro, mesa pro computador. digitalizadora. E eu vou falar Aham. uma coisa para vocês, viu? Aí eu vou falar mesmo. Eu fui um dos caras que inventou a linguagem vetorial no Brasil, viu? Pode Caramba. Sério? dizer, fui eu Caramba. sim. Eu inventei assim, pô, era a gente que publicava, todo mundo olhava o que a gente fazia. E, 1992, olha quanto tempo faz. Uhum, bastante. Opa, Caramba. eu vejo umas coisas que os caras fazem, não sei o quê, falo, puta, que super legal. Eu falo, cara, faz 20 anos que eu fazia isso, meu, que isso? Ah, moleque. Então você diria Nossa, que acompanhou a evolução, né? Nesse Acompanhei, sentido, da arte acompanhei. vetorial. E eu né? já Foi não sei até. mais como é que estão as coisas, porque agora esse negócio de NFT, né? É, Né? sim. Sim, a nova Ixi, tendência. pois é, É, é tão rápido, né, que às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Vai pois tudo é. mudando, né? Nossa, mas que Certeza. bacana, meu. Então você foi um dos percussores também, né? Caramba, que da hora. Não entendi. Você foi um dos percussores nessa Foi, questão. mas foi mesmo, Nossa. viu, cara? A gente não tinha Illustrator, cara. Aliás, o Illustrator existia, mas o programa bacana, cara, era da Aldus, que era o Freehand. E até a Adobe comprou a Aldus porque ela queria o Flash, que era da Aldus, e o Freehand. Aí muita da evolução do Illustrator foi porque eles pegaram do Freehand, cara. Se pegar um ilustrador antigo, um cara da minha idade, aí pergunta o que ele achava do Freehand. Era um programa chique, cara, bacana, muito bom, viu? Ai, que E eram Caramba. os legal. maquezinhos. Meu, a gente comprava Macintosh, cara. Tinha um cara aqui em São Paulo que ele era contrabandista de todo mundo, bicho. Era um cara. Então ele vinha pelo aeroporto de Congonhas, sei lá. Era um cara. Tinha cara de burguesinho, inclusive. Tinha Aham. andava de carrão, olhinho azul, sabe? Todo playboyzinho. E aí, ele que trouxe os primeiros Macintosh, porque a gente juntava, bicho, assim, tinha que, meu, carésimo, era tudo em dólar, cara. Se Uhum. juntava ali para poder comprar uma cara muito caro, muito caro, muito caro. Impressora e scanner, cara. Nossa, um horror. Muito caro, sabe? Caramba. Nossa, Era outro mundo, bicho, mas a gente que inventou, viu? Pode ter certeza. ai, que bacana, E nossa. relembrando como era o processo antigamente, né? Comparando como funcionam as coisas atualmente. Você tem uma certa Prancheta, cara. dificuldade? Régua Então você, di- paralela. Ih, você diria que teve uma certa dificuldade de se atualizar com os novos softwares que foram lançando ao longo do tempo? Como foi essa olha, eu vou te falar um adaptação? negócio. É que aí que tá. Como eu estudei, né, assim, não é que, desculpa, perdão, sendo boçal, né, por aí. Mas, assim, a gente, assim, a nossa ferramenta de trabalho não é o computador, não é a mesa, não é a régua, não é Sim. o lápis. É o quê? Essa é ponto, linha, plano, volume, cor, composição, Uhum. posição, sabe? A nossa ferramenta de trabalho é essa. Então, se você estiver fazendo isso na areia da praia, se você estiver fazendo isso com computador, se você estiver fazendo isso com lápis, caneta, com grafite, é disso que se trata, né? E outra Uhum. coisa, o público que está te vendo, ele, assim, principalmente na minha área, né? Assim, não é o desenho, sabe, o importante é a narrativa, que era uma coisa que o Ziraldo falava sempre, fala, o artista gráfico tem que dominar a linha e a narrativa. E muito mais a narrativa, porque a gente tem que contar a história, entendeu? Passar uma E, mensagem, né? oi? Passar uma Passar mensagem. uma mensagem, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Um mau desenho, uma boa ideia salva um desenho ruim, mas o contrário não. Um desenho bom Hum, não salva uma ideia ruim, não, viu? Não com mesmo, certeza. porque o leitor médio ele quer saber não, o, não como, mas o que você está dizendo.
quem se interessa por como você fez são os outros desenhistas, ou seja, a concorrência. Bacana. Real. Isso é muito interessante. E ainda perguntando ainda sobre o movimento das redes sociais, a sua influência no seu trabalho, dos últimos eventos mais recentes que aconteceram, quais deles você diria que te mantiveram mais engajado no seu trabalho? Quais deles te proporcionaram mais ideias para criações dos trabalhos? Teve mais demanda? Olha, esse maluco que está aí é fácil de fazer, né, o Bolsonaro? Mas É só bem que, recorrente. cara, é recorrente, assim, até é uma pena, né? Porque o cara, Uhum. meu, a gente caiu muito na escala evolutiva, viu? O país piorou muito, né? Sim. Sim. E é muito curioso, até vou falar uma coisa para vocês, que, por exemplo, você tem, né, assim, não tem censura, a gente não tem censura na grande imprensa, né? Assim, não é que mas assim, existe um bom senso, né? Então, uma Folha, no Estadão, no Globo, Uhum. que assim, então, por exemplo, tem coisas que não é de bom tom você desenhar, sabe? Por Uhum. exemplo, Sim. trabalho assim, violência com criança, escatologia, sabe? Exato. E suástica, que é uma coisa que, meu, Sim. era raro, assim, eu nunca vi em 30 anos de imprensa suástica, ninguém usava, porque é um tabu, sabe? Uhum. Sim. Meu, quando esse cara entrou, vocês podem ver o que tem de charge com suástica, cara. É muito ruim, é muito louco o que está acontecendo. A gente está voltando para a década de 30, cara, do século passado. Então, os chargistas voltaram a ter que desenhar suástica para representar, sabe? E aí Uhum. virou zero e vezeiro o negócio, sabe? Assim, é muito louco isso, é muito louco. Sabe, é mal, é péssimo, é um sintoma de que as coisas estão muito ruins. Hum. Sim. Infelizmente, Houve essa né? transformação no significado dos símbolos também, né? Até Uhum. diria. Nossa, mas além dele, né? Tem outra demanda, assim, a pandemia, eu Ah, não, imagino, né? Que não, foi. pandemia total, é como eu te falei, ecologia o tempo todo, né? Que Uhum. aliás é o pano de fundo da nossa conversa, né? Então, boi, petróleo, né? Aham. É que é sempre tudo que eu faço, ele tem, não é um viés de proteção ambiental só, mas é um viés sempre da política que chega nesse negócio. Quem são os nomes dos caras que estão fazendo a merda toda, entendeu? Uhum. Mas que mais? Eu É. gostaria, por exemplo, eu fiz muito tempo cultura lá na Folha e fazia muito caderno de cultura. Me dá saudade de desenhar escritor. Eu sou um bom caricaturista, Uhum. né? Então, assim, músico, adoro, sabe? Esporte é uma coisa legal. Fiz muita Copa do Mundo também. Aliás, entrei na Folha para fazer a Copa em 90. Que legal. Nossa, é uma delícia de fazer, né? Como foi essa experiência? Oi? Como foi essa experiência? Podia contar um pouquinho? Como é o que é a diferença? Essa experiência de ter atuado na Copa, como que Ah, foi? cara, foi 90, né, cara? Assim, eles gostaram do jeito que eu fazia a caricatura, peguei a coluna lá de cara, bicho. Na verdade, assim, no dia que eu Uau. bati na porta, o editor, ó, bicho, ele olhou, era o subeditor, tá, que é meu amigo até hoje. Ele gostou do trabalho, falou, você deixa seu portfólio aqui, cara, que a editora não tá aí, mas isso é bem bacana. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí, cara, me ligaram em casa, eu estava na rua, aí eu liguei para minha mãe e falei, meu, ligaram da Folha para você ligar urgente lá. Isso no dia, bicho. Eu cheguei, eu levei às 11 horas da manhã, às 6 horas da tarde eu estava fazendo uma capa para eles. Caramba, Nossa. doideira, meu. Foi exatamente isso que aconteceu. Saiu da cadeia de cultura. Mas aí deu certo, eu comecei a fazer, assim, não, na verdade eu fiz esse, e era pertinho do início da Copa do Mundo. E aí eles tinham um caderno especial da Copa, e assim, então você vai fazer essa coluna, você topa? Claro que eu topo. Aí ia todo dia para a redação fazer um desenho por dia lá. Era uma puta, era muito legal. Aí fiz todas as Copas, né? E sempre na Caramba. redação, né? Sempre. Sou um bicho de redação. Nossa, que É bacana, né? muito É, legal. Esporte é coisa divertida de fazer, viu?
Nossa, imagina, mas Com deve ser certeza. correria também, né? Por ser um evento Não, o tão tempo todo é grandioso. fechamento, é horário. É para ontem, é para ontem, é para ontem. Eu estava até Sim. agora, assim, amanhã é um dia que, por exemplo, eu faço a revista Piauí amanhã. Eu faço todos os dias, mas amanhã é um dia meio complicadinho, porque eles têm um podcast lá que é muito visto, muito ouvido, desculpa. Uhum. E aí eu tenho que acompanhar a gravação e pegar a pauta, e eu fico à disposição dele ali com o editor o dia inteiro. E amanhã tem, além dessa demanda, vai ter um outro desenho para fazer. Então, eu acho que amanhã, nessa hora da noite, eu não sei se eu vou estar vivo. Caramba, Cara, imagino, nossa, a demanda de trabalho é bem intensa, né? É, nem com fala, viu? certeza. Não, Ainda mais ouvindo grandes eventos, né? Você sente que tem essa é cobrança muita maior. coisa. O Brasil está muito difícil, gente. Muito difícil. Tá uma loucura, né? Nossa, mas, meu, muito Com legais essas certeza. experiências. A gente vai fechar aqui com uma pergunta que eu e o Vinícius, a gente ah, deu uma olhada no seu perfil, aí veio isso Sim. daí. A logo que você usa nas suas redes sociais, ela tem algum significado? Você diz que sempre posta com alguma mensagem. Sua Uhum. logo também tem algum significado? Você diz aquela plaquinha de trânsito? Isso, ela é mais uma Sim, plaquinha? Como é que é? sim, olha, é permitido sorrir, só isso. E ela é pregnante, né? Aham. Uau, que Não é? Ela mensagem Ah, poderosa até. se você olhar ela, se você abrir o seu WhatsApp e ver todos os carinhas que tem ali, é uma das que mais chama a atenção, Sim, com certeza. né? Com certeza. E é uma coisa que chama mesmo a atenção. Mas Sempre tem a acho que ver é uma assim, curiosidade. o conceito dela é esse mesmo, proibido, é permitido sorrir. que bacana. Isso Eu é muito fiquei pensando bacana. mesmo, mas o que que tem aqui de mensagem, meu? Bacana, pra você ver. É E uma isso aí. mensagem importante, né? Sempre É, relembrar, né? No final é nesses importante tempos sorrir. É é isso muito aí. relevante. Mas Mas, muito Mas, bacana. Muito, muito bacana mesmo. Então, professor, a gente agradece demais pela sua participação. E antes de fechar, a gente só queria que você. Essa é a hora do seu jabá, como a gente pode falar. Então, a gente pede você fazer a divulgação das suas redes, do seu trabalho, sinta-se à vontade para fazer toda a sua divulgação mesmo. não, olha, eu tenho assim, eu tenho lá o Facebook, né, que é Fernando Carvalho, e o Instagram, que é Carvalho Fernando, né? Assim, se uhum, vocês quiserem, Perfeito. entre, comprem os produtos, indiquem para com- os amigos, deem de presente. Eu tô Isso aí. brincando. Mas não, vai entrar Fazer lá. todo o marketing. Fazer tem que todo o fazer o marketing. marketing mesmo. Serão bem-vindos. Muito importante. Mas lembrando que a gente também vai deixar linkado junto com o episódio todas as informações para que vocês acessem mesmo as redes do nosso convidado de hoje. Entra Legal, lá, legal. confira, porque realmente as obras tudo muito bacanas, o Com traço certeza. muito bacana, então vale a pena conferir, certo? Sim. Porque é Então, bem aquele estilo de arte que você aprecia ao mesmo tempo que te faz realmente se importar sobre as suas opiniões, se lembrar o que vale a pena ser mencionado nas redes. Já era aquela discussão política mesmo. Então, esse é o legal do trabalho que você proporciona. Essa é a Olha, grande lição. eu vou te falar, Vinícius, toda atividade, toda ela é política. com A gente certeza. tem que ter consciência da importância do que a gente faz para o próximo e para o todo, né? Uhum. E tem sempre que levar isso em consideração. Nenhuma atitude nossa como pessoa é destituída de humanidade e sabe, e ela sempre tem consequências políticas. A gente tem que tudo, né? Sim, Principalmente profissionalmente, principalmente, sabe? Mas é muito importante isso. com certeza. Realmente, porque querendo ou não, tudo envolve a política, né? Então a gente Sim, tem que saber se posicionar, entender aonde a gente se encaixa e saber quem tá ali falando por nós e sempre tá de olho, né? Porque tá difícil. Com certeza. nem falo. Difícil é pouco, viu, Mayara? Mas brigadão mesmo, professor. A gente agradece também quem acompanhou a gente até aqui. Vini quer finalizar também, dando um tchau. Claro.
Só dando aquele reforço na divulgação das redes, professor, e acompanhe os próximos episódios que vai vir muito material bacana, gente. Então, tchau, tchau e até o próximo episódio.